Olá, sexto ano A e B. Vamos aqui nós novamente para mais uma semana de conteúdos da nossa aula de gramática, certo? Então, assim, nós começamos semana passada, certamente, né? No começo de julho, começamos já conteúdos novos, né? De texto, gramática, gênero, certo? E hoje nós vamos dar continuidade. Essa aula, ela vai justamente falar sobre os conteúdos que vimos na semana passada e complementar com os conteúdos que nós estamos vendo essa semana agora, tá? Então, essa aula de hoje, ela vai falar dos conteúdos vistos na semana anterior e nessa semana que nós estamos agora tendo aula, que é a segunda semana do mês de julho, né? E graças a Deus estamos aqui com mais conhecimentos, mais aprendizagens, e como eu sempre falo, conto com vocês, né, na prática do ensino, estudando, fazendo exercício, fixando conhecimento, além de ter essas aulas, né, online, vocês também têm essas aulas de vídeo no canal da escola do YouTube, assistam, são referências, certo? São realmente assuntos a qual vocês vão fixar de forma mais ampla e mais aprofundada sobre o que nós estamos vendo em sala de aula, né? Nas aulas online, no caso. Certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Como eu já falei, repito, esses slides vai falar de conteúdo já visto semana passada e, continuamente, os conteúdos que nós estamos vendo essa semana. É conteúdos que vão se completar, que são conteúdos mais complexos e extensos, que exigem 2 aulas, certo? Então, esse vídeo vai falar um pouco do conteúdo da semana anterior e dessa semana atual. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês agora, certo? Os slides, tá bom? Vamos lá. Vamos ver um pouquinho aqui agora, gente, sobre o conteúdo que nós vimos semana passada, né? Nós demos essa base, essa introdução desse conteúdo da semana passada, ok? E aí nós vamos dar continuidade. Semana passada nós chegamos a ver até o gênero do substantivo. Hoje nós vamos dar continuidade nas regrinhas dessa classe gramatical de tão importância, né, na nossa gramática, na nossa exercitação da língua, da ortografia, né, esse conjunto da língua que se trabalha as classes gramaticais. E aí nós vamos dar continuidade a essa classe, certo? Nós vimos a função do substantivo dentro de uma oração, dentro de um texto. Nós vimos as classificações, os tipos de classe que o substantivo apresenta, lembram? Um substantivo pode ser apresentado de diversos tipos de classificações, não é isso? Uma palavra só, um substantivo só pode ser 3 classes diferentes, nós vimos isso na aula anterior. Vimos o tipo de gênero que o substantivo apresenta. Vocês lembram também quais são os 3 tipos que o gênero do substantivo se apresenta? Que são os epicenos, sobre comum e comum de 2. Pronto, hoje nós vamos ver agora, continuamente, né, continuando a aula anterior, que foi semana passada, nós vamos ver hoje as regras do número do substantivo e do grau, tá bom? Nós sabemos também que o número do substantivo tem as suas regrinhas, e o grau do substantivo também, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar novamente, de acordo com a semana anterior, que é para fixar de forma mais eficaz o que vocês já conseguiram compreender nas aulas passadas, o que vem a ser um substantivo. Ele indica o que, ele refere ao que, ele trabalha em relação aqui sintática, ao que essa palavra vai se referir para nós leitores, tá? Dentro de um contexto. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Por exemplo, homem, vírgula, Pedro, vírgula, Brasil, animal, cavalo. Então, todas essas palavras aí são seres que foram nomeados através da classe substantivo, ok? Então, nosso substantivo, com a referência do substantivo, como que eu vou conseguir encontrar, identificar o substantivo em um texto, em uma oração? É exatamente com essa referência, ok? O substantivo, ele vai nomear seres, ou inanimados ou animados, né? Seres vivos ou seres não vivos, né? Como foi citados aí esses 5 substantivos aí. Pedro é um nome próprio, homem, né? É um ser vivo, então a gente vai poder nomear ele como esse nome homem. Brasil é um lugar, um país. Animal, né? Qualquer bichinho que esteja na fauna, cavalo e assim por diante. Então, todas as palavras são consideradas substantivo
Ou seja, a função delas é dar nome a seres, a lugares, a estados, a emoções, né? Amizade, amor, raiva, carinho, tudo isso aí também são sentimentos. E todos eles também estão dando ideia de nomeação, ok? Então, isso que nós vimos na aula passada. E juntamente com esse conceito do substantivo, né? Para que ele serve na gramática, ele se classifica dessas formas aqui. 9 tipos de classificações, né? Então, esses 9 tipos aqui de classificações é que o substantivo pode interagir dentro de um contexto textual. Lembrando que um só substantivo pode ser esses vários tipos aqui de classe, tá? Um substantivo ele pode ser primitivo, simples e comum, certo? Concreto, abstrato. Então, nós vamos avaliar nesse exato momento quando que um substantivo pode se classificar dessas diversas formas. Ele não se limita somente a uma classe. Dependendo da estrutura do substantivo, ele pode se classificar mais de uma forma, ok? Primitivo, ele não se origina de outra palavra, né? Ele é a própria palavra que vai dar origem às outras palavras, como já nós vimos na aula anterior, né? Então, primitivo é a palavra origem, né? A palavra que não foi mexida, não foi desenvolvida, onde a partir dessa palavra ela vai se transformar em outras palavras, que é aí que vai entrar o derivado. Então, primitivo e seguindo o derivado, essa palavra vai continuar com o mesmo radical, ou seja, essas letrinhas iniciais da palavra, onde ela não é modificada, tá? Depois dessa letrinha que não é modificada, que é o prefixo, o sufixo, perdão, ou se for o caso dos verbos, vai ser as desinências, que é as terminações verbais, né? Então, a partir da letrinha que não é mexida, não é modificada, aí vocês vão encontrar os radicais dessas palavras. Então, o derivado vai seguir essa linha do radical. Mas só contextualizando melhor, o primitivo, essa palavra origem, né? Rosa, pedra, fogo, são as palavras que não foram ainda transformadas, desenvolvidas. Derivado já é o desenvolvimento dessas palavras. Por exemplo, pedra, pedreiro, empedrado, né? Então, essas palavrinhas aí, elas vieram de pedra. Então, logo elas vão ser derivadas da palavra origem, primitiva, pedra. Ok? E lembrem-se que o derivado tem que ter o mesmo radical. O radical são essas letrinhas, percebam, ó. Pedra, vocês estão vendo que está o mesmo radical em empedrado e em pedreiro. Então, não foi modificado aí os radicais dessas palavras. Pode vir um prefixo antes, que esse em é um prefixo, pode vir um sufixo, que é o ado, mas o radical tem que permanecer no derivado, tá? A gente não pode colocar, por exemplo, rosa, margarida. Não, né? Porque margarida e os radicais são totalmente diferentes. M-A-R, R-O-S. Então, se o radical mudou, isso aí não é derivado. Simples possui apenas um elemento, justamente um núcleo, um derivado, certo? Um radical. E o composto é o contrário, né? Possui mais de um elemento, mais de um radical. Percebam, só apenas tem um radical de guarda no simples e no composto já tem o guarda-roupa. Então, a gente tem aí 2 radicais, né? De guarda e de roupa. Então, se tem mais de um radical, será composto. Se tiver apenas um radical, será simples. Comum, ser genérico, né? Ser genérico quer dizer o quê? Geral, amplo, né? Onde tem vários elementos da mesma espécie. Então, isso aí vai ser comum. Próprio, designa ser específico e são sempre concretos, tá? Um detalhe muito importante aí para quem tem dúvida em próprio e comum, tá? Os comuns, eles podem dar uma ideia de abstrato. Já o próprio, ele sempre será concreto, tá? Maria, Portugal, é um lugar, uma pessoa, então são seres concretos. E ele sempre vai designar algo específico, o nome de alguém, especificamente, o nome de um lugar, de uma região, tá bom? Concreto, seres de existência própria. Como assim, professor, existência própria? O concreto, gente, é quando o ser existe por ele mesmo. Ele não depende de alguém para ser sentido. Ele vive, tem a sua experiência própria, tem a sua vivência própria, sem necessitar de outro elemento para que essa existência aconteça. Já é o contrário, o abstrato. Conceitos de existência dependentes. Por exemplo, o amor, ele precisa de pessoas para que ele seja sentido, né? Realmente assim, é outro sentimento. A raiva precisa de alguém, a paixão, o medo. Então, os sentimentos, em geral, são abstratos, porque eles precisam de um ser para que eles possam existir.
tá? E finalizando as classificações do substantivo, nós temos o coletivo, tá bom? O coletivo é justamente o conjunto de seres, não é isso? Como nós vimos na aula passada, várias estrelas, constelação, né? Vários peixes, cada um. Então, é o conjunto de seres. Se eu tenho vários seres ali e quero especificar em apenas uma palavra, eu vou trabalhar com os coletivos, tá bom? Lembrando que, novamente, uma palavra, ela pode ser várias classificações. Vamos para pedra. Pedra, ela é primitiva. Pedra, ela é simples, ok? Porque ela só tem um radical, então ela é simples, ok? Vamos olhar para comum e próprio. Comum e próprio, ela vai ser o quê? Comum, não é isso? Porque ela é um nome de um ser que é amplo, né? Que tem várias pedras por aí. Se a gente for olhar concreto e abstrato, professora, com certeza vai ser concreto. Então, quantas classificações a palavra pedra, que é um substantivo, pode ser? Ela pode ser primitivo, pode ser simples, pode ser comum e pode ser concreto. Então, 4 classificações a gente pode interagir aí com o substantivo pedra. Ok? Então, recapitulando, um substantivo pode ter 4 classificações, 3, 5. Tem que olhar a tabelinha, fixar, memorizar e entender e aprender, para que a gente possa saber se esse substantivo é só uma classe, 2, 3, depende da estrutura dos morfemas, das letrinhas, né? De acordo com as letrinhas, com os radicais, com o sufixo, prefixo, é que nós vamos conseguir entender qual a classificação que está em estudo desse substantivo que nós estamos trabalhando, tá bom? Vamos relembrar agora ainda sobre o gênero do substantivo. O gênero substantivo se classifica em biforme e uniforme. Biforme é quando vocês vêm trabalhando já desde o Fundamental 1. Biforme é as 2 formas como podem aparecer os substantivos, certo? Ele tem uma forma para indicar cada gênero, como esses exemplos que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? O menino, a menino, gato, a gato, o homem, a mulher, todos esses gêneros aí, eles têm 2 formas. Eles têm 2 formas, tanto para o gênero masculino, tanto para o gênero feminino. Então, se ele aborda uma forma para cada um, especificamente para o masculino, para o feminino, seu substantivo vai estar no gênero biforme. Esse bi quer dizer 2 formas, tá? Então, quando eu trabalho com 2 formas do gênero do substantivo, eu terei, com certeza, o gênero biforme, ok? Já como nós trabalhamos também na aula anterior, substantivos uniformes, uma forma só, ok? O que vai ser modificado são algumas coisinhas, né? Por exemplo, quando eu trabalho o substantivo uniforme epiceno, eles vão trabalhar com os animais, com os bichinhos, e vai vir interagido juntamente com esse substantivo uniforme a palavra macho ou fêmea. Porque nós não conseguimos modificar o substantivo crocodilo, tá? Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Percebam que o substantivo crocodilo não foi mudado. Por isso que ele é uniforme. Porque eu tanto uso crocodilo para o macho, quanto eu uso crocodilo para a fêmea. O que vai diferenciar a palavra macho e a palavra fêmea. Então, toda vez que vocês verem substantivos uniformes, certo? Eles vão ser trabalhados uniformes o macho e a fêmea, e sempre vão trabalhar com os animais. Sobre comum, professora, quando é que vai ser mudado o meu substantivo uniforme sobre comum? Pronto, gente. É muito diferencial o sobre comum. O sobre comum, eu posso utilizar tanto o substantivo, quanto os artigos, quanto os adjetivos que vêm ali entrelaçados no meu substantivo uniformes, e eles não vão ser modificados nada, nem o substantivo, nem o artigo. Percebam, a criança eu posso utilizar tanto para um menino, quanto para a menina, um homem ou uma mulher. O indivíduo eu posso utilizar tanto para o homem quanto para a mulher. Então, sobre comum, eu não transformo nem o substantivo, nem os artigos que acompanham, porque ele não tem necessidade. Eu posso me referir tanto ao menino quanto à menina. A criança é muito esperta. Eu posso estar falando tanto de um menino quanto de uma menina, certo? Então, o sobre comum, ele não é mexido, ele não é transformado, ele não é tirado nada, transformado nada nele. Tanto vai permanecer o artigo quanto o substantivo. Comum de 2 é o contrário do sobre comum, tá? Se você vê ali ou um artigo, ou um adjetivo, ou um pronome, é eles que vão auxiliar na transformação do comum de 2 gêneros.
O substantivo vai continuar intacto, porque nós sabemos que o uniforme substantivo não vai ser mudado, ele só vai ser complementado, ele vai ser transformado por outras palavras que estão ali pertinho dele, mas o próprio substantivo não muda, não transforma. Por exemplo, colega, o artigo o ou o artigo a eu posso mudar, ou colega a colega, certo? No caso, eu coloco cliente, bom, boa, ó, os adjetivos que estão transformando aí o gênero, bom masculino, boa feminino. Pronome, meu, minha, meu colega, minha colega, esse meu masculino, minha feminina. Então, os comuns de dois gêneros, vocês vão ver transformado próximo do substantivo, que é o colega, cliente, colega, vocês vão ver transformado somente os artigos, os adjetivos, os pronomes que estão ali, ó, vizinhos a esse substantivo, tá bom? Vizinho a esse substantivo vai estar os pronomes, os artigos, e aí eles que vão ser modificados. E dali você vai perceber se está falando de um homem, de uma mulher, masculino ou feminino, tá? E uma dica muito importante, para eu realmente saber quando ele é sobre comum, quando ele é comum de dois. Quando eu faço a concordância, o colega, a colega, essa concordância existiu, ela é possível. Se eu já coloco lá em cima, ó, o criança, a criança, essa concordância fica totalmente desconexa, né? Ela fica completamente errada. Então, nesse caso aí, com certeza, essa concordância de mudar o artigo, mudar o pronome ou mudar o adjetivo e não ficar algo concordado, com certeza vocês terão um sobre comum. Se você mudar o artigo, os adjetivos e ficar uma concordância bacana, será o comum de dois gêneros. Continuando a nossa aula ainda de substantivo, que é dessa semana agora, nós vamos ver agora a flexão de grau, tá? Os graus, gente, o grau substantivo ele trabalha justamente com o aumentativo e com o diminutivo. Nós já aprendemos que o aumentativo e diminutivo é quando vem com sufixos, né? Sufixo dando ideia de pequeno, sufixo dando ideia de maior, de grande. Mas não se limita somente a isso. Os nossos graus substantivos, ele também pode aparecer como analítico e sintético, certo? Quando é que o meu substantivo está no aumentativo analítico? É quando eu utilizo a palavra grande, maior, extenso, amplo, tá bom? Quando que o meu grau está no analítico diminutivo? É quando eu utilizo pequeno, minúsculo, as palavras que dão ideia de algo menor. Por exemplo, analítico, um adjetivo indica o grau. Menino grande, menino pequeno. Então, essas palavras aí, ó, grande e pequeno, está auxiliando no grau analítico. Ok? Toda vez que vocês verem o substantivo acompanhado de grande, vai estar no analítico aumentativo. Se vocês verem o substantivo acompanhado de pequeno, vai estar no analítico diminutivo. Ok? Quando ele está no sintético? Quando ele está no próprio diminutivo e no próprio aumentativo. Meninão, aumentativo. Menininho, diminutivo. Então, o sintético é quando ele está na própria origem dele, do diminutivo e do aumentativo. Só se modificar aí o analítico, que é quando ele está acompanhado da palavra grande ou pequena, dando ideia de maiúsculo e minúsculo. Ok? Aí aqui nessas tabelinhas está mostrando bem detalhado o que eu acabei de explicar. Aumentativo sintético. Amigalhão, bobalhão, bocar, bocaça, boqueirão, medicacho. Então, tudo isso aí são aumentativos. Se eu já coloco no diminutivo sintético, animalete, bandeirola, galisco, burgue, tudo isso aqui também está no diminutivo normal. Então, sintético vai trabalhar com aumentativo normal, diminutivo vai trabalhar com o diminutivo normal. Quando ele vai para o analítico, você vai ver acompanhado grande e pequeno, tá? Aí aqui são alguns exemplos, tá? Desses substantivos aí no diminutivo e no aumentativo. Para finalizar, gente, que é muito importante, nós temos que aprender sobre a questão da regra do grau, perdão, do número do substantivo, tá? Essa parte aqui, plural substantivo, é o número. O número trabalha com o quê, professora? Singular e plural, tá? Em algumas palavras, a regra geral acrescenta somente o S. Mas, quando a gente percebe aqui, ó, essas terminações que estão em negrito, vocês vão ver que essas terminações aí está com termina com R, com termina com Z, tá ok? E aí vocês vão perceber, ó, com S, a regra geral, aí vocês vão ver palavras quando termina com S, vai só acrescentar a letra S. Quando terminadas em RZ, você vai acrescentar o E e o S.
Terminadas em AU, EL ou U, você vai trocar o L por IS. Terminadas em IU, certo? Só um momentinho, tá? Um momento. Deixa eu só compartilhar novamente aqui, tá? Para finalizar a regra do substantivo sobre o plural e o singular. Vamos lá, ó. Vamos compartilhar agora novamente o número do substantivo, tá? Vamos lá. Pronto. Ó, pronto, voltei aqui. Então, assim, a partir das terminações do substantivo é que nós vamos ver, tá? Quando que ele vai para o plural terminado em es, em is, em ns, em m, certo? A regra geral é com S, como eu já falei. Quando terminados em RZ, a gente acrescenta o quê? O E e o S, certo? Terminados em R. Palavras terminadas com RZ, você vai, por exemplo, raiz. Raiz ele termina com Z. Eu vou acrescentar o quê? O E e o S. Raízes, não é? Terminadas em AU, EL, OU. Por exemplo, anel, anéis, né? Vai terminar com IS. Terminadas em IU, eu vou também acrescentar o I e o S, tá certo? Ó, em oxítonas, em paroxítonas também, que nós já estudamos, ok? E o is, tá bom? Então, no caso aí, o il e o is vai terminar com is, ok? Terminados em M, troca-se o M por NS, certo? Terminadas em S, quando as palavras são terminadas em S, a gente acrescenta grande parte das vezes nos monossílabos e nos que não são oxítonas, né? Que são paroxítonas, no caso, é S. Terminadas em X, ficam invariáveis, tá? Você tem que perceber aí a regra do X para que haja as plural e o singular, certo? Então, vamos lá, gente. Então, assim, vamos voltar aqui. Então, a aula é sobre isso, tá certo? A gente viu sobre o substantivo, a função, as classificações, o gênero, o número e o grau. Então, é importante sempre estarmos aqui avaliando essas regrinhas para que a gente não possa se perder no conteúdo. Tanto a gente tem que estar fixando o gênero, o número e o grau, principalmente muito o número, que como eu acabei de mostrar, né? A partir das terminações do substantivo é que eu vou transformando ele no plural, tá certo? Então, gente, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.